Alerta Vermelho. Capítulo 10. Ações preferenciais. 6 semanas depois de Davos, finalmente terminei de escrever o manual de procedimentos operacionais pedido por Sandy. Agora ele teria que mandar para o fundo o valor combinado ou descumprir o acordo. Se Yeltsin tivesse permanecido com 5,6% das intenções de voto, Sandy certamente teria desistido do negócio. Mas aparentemente, o plano dos oligarcas estava dando certo. No início de março, Yeltsin alcançou 14% nas pesquisas, plantando um grande dilema na mente de Sandy. Havia uma cláusula no contrato estabelecendo que Safra teria que pagar uma multa de milhões de dólares se pulasse fora. Por outro lado, se Sandy liberasse o dinheiro e Yeltsin não fosse reeleito, Safra corria o risco de perder ainda mais. Para ganhar um pouco de tempo, Sandy transferiu $100 mil para despesas operacionais, o que permitiu que eu pelo menos montasse o escritório em Moscou. Eu também estava num dilema. Não me agradava a ideia de me mudar para a Rússia sem ter realmente um negócio de verdade. Mas eu não queria forçar um enfrentamento. Se Safra desistisse agora, eu não conseguiria encontrar outro investidor com $25 milhões nos 3 meses até a eleição russa. Segui tocando meu trabalho e continuei preparando a mudança para Moscou com Sabrina, mas as coisas entre nós tinham se complicado. Ela engravidara quase no mesmo momento em que a pedi em casamento e agora padecia de severos enjoos matinais. Estava tão mal que precisei levá-la várias vezes ao hospital para se reidratar. Enquanto arrumávamos as malas no quarto na véspera da partida para Moscou, ela finalmente disse o que eu temia. Bill, eu passei a noite inteira pensando e... O que houve? Desculpe, mas não posso ir para a Rússia. Por causa dos enjoos matinais? Sim. O quê? Você vai depois, quando os enjoos passarem, não é? Ela olhou para o lado, parecendo confusa. Sim, quer dizer, acho que sim. Não sei, Bill. Realmente não sei. Embora quisesse tê-la comigo em Moscou, eu não podia recriminá-la. Ela era minha esposa e carregava no ventre o nosso filho. Ela estar confortável e feliz era mais importante do que nossos acordos anteriores. Então concordei que ficasse em Londres. Na manhã seguinte, Sabrina me levou ao aeroporto de Heathrow. Nós nos despedimos na calçada e prometi ligar para ela 2 vezes por dia, todos os dias. Beijei-a e atravessei o saguão do aeroporto, na esperança de que ela em breve se juntasse a mim. Esses pensamentos ocuparam minha mente enquanto eu voava para o leste. Mas quando aterrissei no aeroporto Sheremetyevo e me deparei com a multidão e o caos, não conseguia pensar em outra coisa senão cuidar da vida real e do dia a dia em Moscou. Eu tinha uma lista de afazeres que se estendia por 2 páginas. A primeira tarefa era encontrar um espaço para o escritório. Depois de fazer o check-in no National Hotel, liguei para Mark Holtzman, que recentemente montara seu escritório em Moscou. Ele me falou de uma sala vazia no mesmo andar que o dele, e eu marquei uma visita para vê-la imediatamente. Na manhã seguinte, saí do hotel para pegar um táxi. Assim que levantei o braço, uma ambulância saiu bruscamente da pista central e parou bem na minha frente. O motorista esticou-se para baixar o vidro da janela do carona e disse: "Kuda Viedet." Queria saber para onde eu ia. "Para os Business Center", respondi sem sequer um pingo de sotaque russo. Tverskaya Yamskaya 23. Era o endereço em russo. Minha fluência no idioma não passava disso. Diferentemente da maioria dos ocidentais de Moscou, eu nunca tinha estudado literatura russa, treinado para ser espião ou feito qualquer coisa útil que pudesse me ajudar a viver no país. "Piat tisish rublei", disse ele. 5.000 rublos, mais ou menos $1, por um percurso de pouco mais de 3 quilômetros. Enquanto falávamos, 4 outros carros aleatórios também pararam atrás, formando uma pequena fila, para o caso de eu não me acertar com o motorista da ambulância. Mas eu estava com pressa e entrei. Assim que me acomodei no banco do carona, olhei para trás, rezando para que não houvesse ali nenhum defunto ou pessoa ferida. Felizmente não havia. Fechei a porta e nos juntamos à corrente do trânsito subindo a Tverskaya. Não demorei a descobrir que era comum ambulâncias pararem para pegar passageiros. Qualquer veículo era um táxi em potencial. Carros particulares, caminhões de lixo, viaturas policiais. Todo mundo estava tão desesperado por dinheiro que qualquer um topava fazer uma corrida por um trocado. 10 minutos depois, chegamos ao Paros Business Center. Paguei ao motorista e atravessei a rua através de uma passagem subterrânea. Entrei no edifício, passei por uma revendedora da Chevrolet no térreo,
e me encontrei com o gerente do edifício, um austríaco que falava bem rápido. Ele me levou até a sala vazia no quarto andar. Tinha apenas 18 metros quadrados, a área de uma suíte grande. As janelas de vidro laminado, que abriam apenas alguns poucos centímetros, davam vista para um estacionamento e mais adiante para um conjunto decrépito de prédios de apartamento em estilo soviético. O espaço não era bonito, mas era funcional, tinha vários pontos de telefone e ficava no mesmo corredor que o escritório de Mark. O austríaco pedia $4.000 por mês, o que fazia daquele lugar um dos metros quadrados mais caros de Moscou. Tentei negociar, mas o austríaco riu da minha cara. Depois de um pouco mais de discussão, cedi e assinei o contrato. Agora que tinha um escritório, precisava de gente para me ajudar a tocá-lo. Apesar de haver milhões de russos desesperados por uma renda, contratar um empregado que falasse inglês em Moscou era praticamente impossível. 70 anos de comunismo destruíram a ideia do trabalho como um bem importante e valioso. Milhões de russos tinham sido mandados para gulags por demonstrar algum espírito de iniciativa pessoal. Os soviéticos penalizavam tão duramente quem pensava fora dos padrões estabelecidos que a reação natural das pessoas era fazer o mínimo possível, esperando que ninguém as notasse. Esse tipo de atitude era instilado na psique dos russos comuns desde a amamentação. Portanto, para administrar um negócio em estilo ocidental, era preciso fazer uma lavagem cerebral em um jovem russo sobre as virtudes da eficiência e do pensamento objetivo, ou achar alguma pessoa rara cuja psicologia natural tivesse de alguma forma resistido às pressões do comunismo. Felizmente tive sorte. Uma corretora local com vários funcionários treinados no jeito ocidental de conduzir negócios tinha falido recentemente e menos de uma semana depois de chegar a Moscou, consegui contratar 3 ótimas pessoas. Clive, inglês, corretor e pesquisador júnior. Svetlana, uma secretária que falava inglês perfeitamente. E Alexei, um motorista experiente que só falava russo. Depois de lhes mostrar o escritório, despachei Svetlana para comprar móveis. Era uma lituana baixinha, bonita, de 22 anos, cheia de disposição, que abraçou com entusiasmo a tarefa. Assim que chegou à loja de móveis, Svetlana me ligou para falar de algumas lindas cadeiras e mesas italianas que, na opinião dela, seriam perfeitas para nosso escritório. Quanto? Perguntei. Mais ou menos $15.000. 15.000 pratas? Você deve estar brincando comigo. E o que mais tem aí? Não muito, só umas mesas feias de armar e umas cadeiras dobráveis. Quanto custam? Mais ou menos $600. Vamos ficar com essas. Ao fim do dia, tínhamos 4 mesas de armar e 8 cadeiras dobráveis, além de uma planta que Svetlana comprara por sua própria iniciativa. Providenciamos em seguida alguns computadores e os instalamos. Pelo fim da semana, minha nascente operação estava pronta para decolar. Enquanto eu acertava tudo, os índices de Yeltsin nas pesquisas de opinião continuavam evoluindo na direção desejada, mas ainda faltavam 10 semanas para a eleição e Sandy ainda não estava liberando novas transferências. Nesse ínterim, comecei a pesquisar companhias para o nosso fundo, supondo que em algum momento, Safra cumpriria sua parte do acordo e honraria o compromisso de injetar $25 milhões. A primeira empresa que coloquei no meu radar foi a Moscow Oil Refinery, também conhecida como MNPZ. Como na Salomon ganhamos muito dinheiro aplicando em empresas russas do ramo de petróleo, concluí que analisar uma grande refinaria de Moscou poderia ser um bom começo. Svetlana agendou uma conversa com a contadora-chefe da MNPZ e no início de abril nos reunimos com ela na sede da empresa. Rechonchuda, loira, na casa dos 50 anos, vestia um terninho com calça marrom fora de moda. Encontrou-nos na entrada de um prédio velho e feio e nos conduziu para dentro. O lugar claramente já tinha vivido dias melhores. Luzes piscavam, faltavam alguns azulejos no piso e as paredes estavam imundas. Já na sala dela, fiz uma série de perguntas básicas. Qual foi o faturamento de vocês no ano passado? Quanto lucraram? Pode me dizer quantas ações a companhia tem? Essas questões podem parecer simples, mas na Rússia não havia informações públicas sobre companhias e a única forma de obtê-las era ir até a empresa e perguntar. Svetlana traduziu para mim as respostas sobre faturamento e lucro, mas, quando chegamos à questão do número de ações, foi a contadora quem perguntou: "Você está falando de ações ordinárias ou preferenciais?" Eu já tinha ouvido o termo ações preferenciais antes, mas não sabia do que ela estava falando. "E o que são?"
As ações preferenciais foram distribuídas aos trabalhadores no processo de privatização. E em que diferem das ações ordinárias? Elas recebem dividendos de 40% do lucro. E quanto as ações ordinárias recebem? Deixe-me ver. A contadora pegou uma grande pasta em sua mesa, examinou várias folhas de papel manchadas e disse: pelo que está escrito aqui, não receberam nada no ano passado. Ou seja, detentores de ações preferenciais receberam dividendos de 40% do lucro e os de ações ordinárias não receberam nada. Comentei, sem entender direito a discrepância. Sim, exato. Encerrada a reunião, Svetlana e eu entramos no carro de Alexei, um Jiguli caindo aos pedaços, modelo soviético apertado que parecia uma caixa, muito comum nas ruas de Moscou, e voltamos sacolejando para o escritório. Do carro, que avançava a passo de tartaruga no congestionamento do meio-dia, liguei para Yuri Burzinski, um dos meus corretores locais favoritos. Yuri era um imigrante russo que, depois de viver em Nova York, voltara recentemente para Moscou a fim de trabalhar para a corretora Credit Stout Grant. Ele não era como a maioria dos corretores, que traficavam o que eu chamava de ações para turistas, o equivalente bancário a vender cocos por $10 para banhistas numa praia de Fiji, ao passo que os habitantes locais poderiam comprar o fruto por não mais de 20 centavos no mercado da cidade. Yuri tinha pouco mais de 20 anos e falava sussurrando, como se estivesse sempre contando um segredo. Muitas vezes era difícil entender o que ele dizia, mas quando eu entendia, as informações costumavam ser interessantes. Oi, Yuri. Você tem aí a cotação das ações preferenciais da MNPZ? Perguntei. Não sei. Talvez. Deixe-me ver. Ele aparentemente cobriu o bocal do telefone com a mão e murmurou algo para seu operador. Ouvi ao fundo uma algaravia e em seguida Yuri voltou. Certo. Posso te arranjar 100 mil por 50 centavos cada uma. Ele disse isso em tom tão inaudível que tive de lhe pedir que repetisse. E como estão as ações ordinárias? Ele voltou a resmungar alguma coisa e recebeu outra resposta. 100 mil por $7 cada uma. Você tem certeza disso? Sim, esses são os preços. Eu não queria mostrar meu jogo antes da hora, mas meu coração disparou. Vou pensar e te ligo de novo. Desliguei e fiquei matutando. Essas ações preferenciais parecem muito mais atraentes que as ordinárias. Será que há algo errado com essas ações? Por que estão sendo negociadas por um valor 95% inferior ao das ordinárias? Quando finalmente chegamos ao escritório, pedi a Svetlana que voltasse à MNPZ para pegar uma cópia do contrato social, onde estariam pormenorizados os direitos das diferentes classes de ações. 2 horas depois ela estava de volta e nos debruçamos sobre o documento. A única diferença substancial entre ações preferenciais e ordinárias residia no fato de as preferenciais não terem direito a voto. De qualquer forma, isso não me pareceu um problema, já que investidores estrangeiros como nós nunca votavam nas assembleias anuais de acionistas na Rússia. Eu estava convencido de que devia haver alguma outra explicação para a abissal diferença de cotações e passei vários dias tentando descobrir qual era. As ações preferenciais tinham valor de face diferente? Não. Só trabalhadores poderiam ter esse tipo de ação? Não. Os dividendos maiores poderiam ser mudados arbitrariamente ou cancelados pela companhia? Não. Elas representavam apenas uma parte minúscula do capital social? Não. Não havia explicação. A única razão que consegui conceber era o fato de que, antes de mim, ninguém nunca tinha aparecido lá para perguntar. Descobri também que, surpreendentemente, essa anomalia não se restringia à MNPZ. Quase todas as companhias russas tinham ações preferenciais, e a maioria delas era negociada por valores bem menores que as ordinárias. Coisas como essa eram minas de ouro em potencial. Eu tinha decidido deixar Sandy em paz até depois das eleições, mas essa oportunidade era muito atraente. Essas ações preferenciais estavam sendo negociadas por valores até 95% inferiores aos das ordinárias, que, por sua vez, eram entre 90% e 99% mais baratas que as ordinárias de empresas ocidentais similares. Independentemente das preocupações de Sandy em relação a Zyuganov, discrepâncias de cotações como essas eram raras demais para deixar passar. Normalmente, é preciso ter muita sorte para encontrar papéis subavaliados em 30% ou até 50%, mas um caso de papéis baratos assim era inédito. Eu precisava avisar Sandy sobre esses valores sem demora. Quando lhe informei os números, ele imediatamente mudou de tom e começou a me bombardear com todo tipo de pergunta.
Quando encerramos a conversa, eu praticamente podia ouvir o motor do seu cérebro girando a mil, pensando em como justificaria para a Safra o investimento. 2 dias depois, o Instituto de Pesquisa de Opinião Levada publicou os mais recentes índices de intenção de voto. Yeltsin tinha passado de 14% para 22%. Cerca de 3 minutos após a divulgação desses dados, meu telefone tocou. Bill, disse Sandy, animado. Viu as pesquisas? Sim, não é incrível? Escute, Bill, acho que devemos começar a comprar algumas daquelas ações preferenciais. Estou transferindo $2 milhões para amanhã. Contei as boas novas a Clive e Svetlana e batemos as mãos. Comemorei até com Alexei, que não fazia esse tipo de cumprimento no seu emprego anterior, na Polícia Rodoviária de Moscou. Desajeitado, agarrei seu braço, o ergui sobre a cabeça e bati na palma de sua mão. Ele retribuiu com um sorriso educado e cheio de dentes. Claramente ele estava curtindo fazer parte daquele estranho e novo ritual americano. Nosso negócio agora era realidade e estava andando. No fim do dia seguinte, o fundo tinha investido todo esse dinheiro novo em ações preferenciais de companhias russas. Durante as 3 semanas seguintes, Yeltsin passou de 22% para 28% das intenções de voto. Pela primeira vez desde o início de sua campanha eleitoral, as pessoas começaram a acreditar na possibilidade concreta de ele vencer. Novos compradores entraram no mercado de ações, valorizando meu fundo em 15%. Diferentemente de outras decisões que tomamos na vida, quando se trata de investir, os preços praticados no mercado nos dizem de forma clara se estamos certos ou errados. Não há espaço para ambiguidade. Ver que seu primeiro investimento, de $2 milhões, havia lhe trazido um lucro de 300 mil, deu a Sandy mais confiança do que qualquer conversa ou análise. Ele ligou para o meu celular naquele sábado à tarde para informar que estava aportando mais 3 milhões para o fundo na segunda-feira. À medida que esvaecia a probabilidade de acontecer um apocalipse, o mercado reagia com um movimento de alta e outros investidores quiseram uma fatia do bolo. O resultado é que mais e mais gente foi entrando naquele mercado de ações pequeno e sem liquidez, provocando uma corrida às compras. Na semana seguinte ao aporte dos $3 milhões adicionais de Safra, o fundo tinha valorizado mais 21%. Como tínhamos entrado algumas semanas antes, nossa valorização a essa altura totalizava 40%. No mundo dos investimentos em fundos de hedge, uma apreciação assim em um ano já seria um resultado extraordinário. A diferença é que havíamos conseguido isso em apenas 3 semanas. Na segunda-feira seguinte, Sandy mandou mais $5 milhões sem nem mesmo me avisar. No meio dessa animação toda, eu tive que ir a um casamento, o meu. Sabrina e eu nos casaríamos em 26 de maio de 1996, apenas 3 semanas antes da eleição presidencial russa. Na quarta-feira anterior à cerimônia, voltei correndo para Londres a fim de me preparar. Havíamos convidado 250 pessoas do mundo inteiro. Quando Sabrina e eu nos vimos frente a frente, diante da arca onde é guardada a Torá na sinagoga Marble Arch, e ela prometeu me amar e honrar, fiquei emocionado. A verdade naquelas palavras foi algo que eu nunca tinha sentido. Na minha vez de fazer o juramento, as lágrimas abundantes não me impediram de ver quão linda e vulnerável era minha esposa. Após a cerimônia, demos uma agitadíssima festa, animada por uma banda israelense, que iniciou com Ava Nadila, o seu repertório. Os convidados nos levantaram no ar sentados em cadeiras e dançamos a noite inteira. Foi um casamento maravilhoso ao lado de amigos e familiares. Parecia que todos os planetas estavam alinhados e conspirando a nosso favor. Eu tinha prometido a Sabrina uma bela lua de mel, mas como só poderíamos desfrutá-la depois da eleição, voei de volta a Moscou na segunda-feira, exausto, mas feliz. Quando cheguei ao escritório, Clive me contou que tínhamos recebido mais 5 milhões de Safra para o nosso fundo. Ao longo das 2 semanas seguintes, 2 outras parcelas de 5 milhões entraram na nossa conta. Na segunda semana de junho, apenas uma antes da eleição presidencial, Safra já havia investido a totalidade dos 25 milhões de dólares que se comprometera a gastar e o fundo Hermitage havia valorizado 65% desde sua criação. O primeiro turno da eleição presidencial aconteceu em 16 de junho. Clive, Svetlana, Alexei e eu chegamos ao escritório às 6 da manhã para acompanhar o resultado das urnas no extremo oriente da Rússia, cujo fuso horário era 7 horas à frente do de Moscou. Os números eram favoráveis a Yeltsin.
Em Sakhalin, ele obteve 29,9% contra 26,9% de Zyuganov. À medida que a apuração avançava na direção oeste, a tendência se manteve. Em Krasnoyarsk, Yeltsin obteve 34%. Em Moscou, por fim, venceu com 101,7% dos votos. No cômputo geral, Yeltsin ficou com 35,3% dos votos, Zyuganov, 32%, e o restante foi pulverizado entre candidatos de menor expressão. A batalha do primeiro turno havia sido superada, mas como ele teve menos de 51% dos votos, a decisão ficaria para o segundo turno, marcado para 3 de julho. Durante as 2 semanas seguintes, quem tinha investimentos e interesse na reeleição de Yeltsin apostou tudo. Eu estava um pouco apreensivo, achava que a eleição seria acirrada, mas me equivoquei. Já por volta do meio-dia do dia 3 de julho, estava claro que Yeltsin se manteria na presidência. Terminada a apuração, ele vencera Zyuganov por uma diferença de quase 14 pontos percentuais. O mercado enlouqueceu e o nosso fundo tinha se valorizado 125% desde o lançamento. Pronto. Eu agora tinha um negócio de verdade e totalmente confiável. Terminamos aqui o capítulo 10 do livro. Tem muito mais pela frente. Se você está gostando, dê a sua curtida, deixe seu comentário e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que você gostaria que tivessem o mesmo prazer de ouvir este livro.